Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês, e vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 15. O que é o Mile High Brasil News? É aquele seu compiladinho, né, aquele seu resumo das notícias do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. A nossa semana foi uma semana com muitas entrevistas, né, vários atletas falando para a imprensa, como a gente tem tido aquelas entrevistas contínuas ao longo das semanas, né? Entramos na terceira semana dos OTAs, Kyle Fuller presente, né? Tivemos a aposentadoria do Greek, né? O grego, um dos funcionários mais antigos de todas as franquias da NFL, né? Um técnico muito vencedor na história do Denver Broncos, participou das nossas 8 idas ao Super Bowl, né? O único funcionário hoje no Denver Broncos que estava trabalhando lá, que participou da ida dos 8 Super Bowls do Denver Broncos, né? Tivemos o caso do Jawan James, novamente rumores de Aaron Rodgers, Deshaun Watson, além, claro, de uma coisa que deixou todo mundo muito feliz, eu particularmente também muito contente, é a nomeação do Peyton Manning para o nosso Ring of Fame, né? Então ele vai ser mais ainda eternizado na história do Denver Broncos. Então, antes de a gente entrar efetivamente nas notícias, peço a vocês aqui que deixem o seu like, né? Vocês deixem o seu comentário, né? Digam o que estão achando do Mile High Brasil News, o que vocês acharam do vídeo, né? E se inscrevam no nosso canal. Se você for novo, se inscreva e seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos começar na segunda-feira. Na segunda-feira, o Pro Football Talk, ele informou em primeira mão que nosso ex-jogador, né, o Jawan James, nosso antigo right tackle, ele entrou com um processo contra os Broncos pedindo 15 milhões de dólares. Isso já era esperado, conforme foi reportado, inclusive, pelo insider Troy Rank, após os Broncos terem dispensado ele quando ele rompeu o tendão de Aquiles trabalhando fora das instalações do clube. Eu vou trazer abaixo aqui alguns dos principais trechos dessa reportagem do Pro Football Talk. Né, os termos que são usados são os termos jurídicos, né, então eu traduzi aqui, vou trazer para vocês. O requerente não estava treinando sozinho, James alega no parágrafo 5º da ação, que foi distribuída no início da manhã de segunda-feira e uma cópia foi obtida pelo PFF. O requerente estava treinando como expressamente e ou implicitamente autorizado e ou instruído pelos funcionários agentes do requerido, no caso os Broncos, né? Incluindo, mas não se limitando a instruções e ou direcionamento, direções do técnico do requerido e outros agentes funcionários do requerido. O requerente estava treinando com outros jogadores do time na instalação e fazendo a mentoria de jovens jogadores conforme solicitado e ou expressamente e ou implicitamente autorizado pelo requerido através de seus agentes representantes. Citando um trecho, né, informação e crença, né, no sentido de convicção, certeza, que é um jeito do advogado dizer, nós não sabemos isso, mas nós achamos que é verdade, e nós pretendemos descobrir se for. O James alega que as instalações dos Broncos não estavam de acordo com os guias, né, as diretrizes de Covid-19 do Colorado. O James decidiu dar o opt-out na temporada de 2020 devido a preocupações do Covid-19. Os Broncos eles vão ter o direito de responder à ação e se defender vigorosamente. Sem dúvida, os Broncos vão alegar que foi dito a James que quaisquer treinos fora das instalações do time ocorreram de forma voluntária e que foi dito a ele também de forma específica que o time não é responsável por quaisquer lesões ocorridas fora das premissas do time. Então, assim, eu já previa essa ação, eu achava que o Jawan James, ainda mais baseado no que ele perdeu, num salário altíssimo, ele iria entrar com uma ação. Só que o Denver Broncos está muito bem resguardado, né? O Denver Broncos está resguardado, inclusive, pela NFL. A NFL, pós-lesão de Jawan James, a gente até trouxe aqui numa edição do Mile High Brasil News, ela mandou um memorando para todas as equipes da NFL, utilizando este caso como exemplo. E, inclusive, dizendo, lesões ocorridas fora das instalações de franquias da NFL são lesões que não são... que vão ser colocadas na lesões que não estão relacionadas ao futebol. Isso faz com que o salário garantido não esteja garantido mais, entendeu? Ele perca aquelas garantias que ele tinha baseado no contrato dele. Se a lesão do Jawan James tivesse acontecido dentro das instalações do Denver Broncos, ele ia receber o salário dele normalmente, porque ele estava dentro das instalações de clubes da NFL. Isso foi acordado na época pela NFL, pela NFLPA,
A questão é que, como a NFLPA orientou os atletas, jamais eu acho que pensaram que podia acontecer algo de uma magnitude tão grande. E o Jawan James foi o primeiro caso que deu tudo esse enrosco, né? Então eu já esperava, mas assim, eu acredito que o Denver Broncos não vai ter que pagar nada, né? Eu acho bem provável que ele perca a ação de Jawan James. E isso pode desencadear, se bobear até o Broncos, ele entrar com um pedido para receber o bônus proporcional do que ele teria direito ainda, que foi o bônus de assinatura, né? Então, que dá cerca de uns 3 milhões. Então, assim, vamos ver aonde que até onde vai essa história, mas eu acredito que o Jawan James, ele não vai ver nem $1 desse valor aí que ele teoricamente receberia, porque ele foi seguir as diretrizes lá da NFLPA, se machucou fora das instalações e, infelizmente, não vai receber seu salário. Também na segunda-feira tivemos aí o report do Adam Schefter e também da conta oficial dos Denver Broncos, que o nosso treinador atlético, né, o Steve Greek Antonopoulos, ele se aposentou após trabalhar por 45 anos nos Broncos, né? Ele era conhecido como Greek, né, grego, né? Então ele disse que o Schefter disse que ele é o treinador mais antigo com um time na história da NFL e é a única pessoa a fazer parte de todas as 8 aparições dos Broncos no Super Bowl. Os Broncos disseram que não há palavras para descrever o impacto que ele teve na organização e que eles desejam nada além do melhor na aposentadoria do Greek. E eles colocam a frase assim: parabéns pela sua aposentadoria, Greek, né, grego, 45 anos com os Denver Broncos. Daí, os Broncos detalharam os feitos, né, que enquanto o Greek trabalhou na organização, 45 temporadas com os Broncos, parte de um total de 438 vitórias, incluindo 23 vitórias na pós-temporada, 3 campeonatos mundiais, né, que é o que eles chamam de Super Bowls, trabalhou com mais de 10 Hall of Famers e 23 Ring of Famers, na verdade 24, né, porque o Peyton Manning agora foi induzido também. Único membro da organização a trabalhar para o time em todas as 8 aparições no Super Bowl. E aí os Broncos também trouxeram declarações de ex-técnicos e ex-jogadores, né, muito importantes do Broncos, como Peyton Manning e John Elway. O John Fox, ele falou: Greek, eu quero que você saiba o quanto você significou para mim. Eu sei disso, você foi parte enorme do grande sucesso que os Broncos tiveram. O Gary Kubiak também falou algumas palavras sobre ele. Ninguém na organização, né, nos Broncos, influenciou tantas pessoas quanto você. Aí tivemos a declaração de Peyton Manning. Ele falou: eu agradeço você, eu amo você, eu respeito todo o serviço e trabalho que você fez. As pessoas que você impactou em sua carreira é especial. E por fim, o John Elway, né, que é o maior ídolo dos Broncos, também proferiu algumas palavras para o Steve Antonopoulos. Eu sou abençoado de poder chamá-lo de amigo por causa do tipo de pessoa que ele é e o tipo de ética de trabalho que ele tem. E o quão importante os Denver Broncos foram para ele. Então, eu achei muito legal, assim, toda a gratidão, né, que os jogadores, ex-jogadores, ex-técnicos e toda a organização do Denver Broncos demonstraram pelo Greek, né, o grego, o cara ficou 45 anos trabalhando nos Broncos, ele teve um impacto com vários jogadores, vários técnicos, né, sempre muito elogiado a ética de trabalho, então a gratidão é muito legal de a gente ver, e ele ficou bastante contente, né, então o cara foi simplesmente, para todos os Super Bowls que a gente foi, o cara tava junto, então assim, fantástico. E aí, no mesmo dia, nós tivemos mais boatos, né, de Aaron Rodgers. Por quê? O Adam Schefter reportou que era esperado que o Rodgers não fosse ao minicamp obrigatório dos Packers, como ele realmente não foi, e que Green Bay poderia aplicar nele uma multa de $93.085 pelas suas faltas, ou simplesmente poderia liberar tal multa. O Benjamin Albright, respondendo a uma pergunta sobre onde ele acha que o Rodgers estaria em 13 de nove de 2021, assim respondeu: eu acho que é um verdadeiro, legítimo cara e coroa. Pelas pessoas com quem eu falei, Rodgers não está mudando de posição e isso não é sobre dinheiro, já que ele recusou uma proposta dos Packers que pagaria a ele mais de $40 milhões por ano. Não coloquei aqui, né, eu vou falar assim para vocês, eu não coloquei aqui, mas em um tweet continuando a responder sobre o assunto,
O Ben falou que ele acredita que só há 3 opções para o Rodgers, ou seja, ou ele vai para os Broncos, ou ele se aposenta, ou ele fica em Green Bay, mas que ele acha bastante improvável ele ficar em Green Bay. Ele não acredita que ele iria para qualquer outro time além dos Broncos, é claro. Então, assim, essa questão do Aaron Rodgers é uma questão que não dá para saber se vai ser rápida a solução. Eu não acho que a questão é baseada em dinheiro, pelos reports que vários insiders falam, né? Então, assim, é bem complicado. E ainda vou trazer uma outra declaração que um jornalista, né, que é o Rob Demovsky, que é um jornalista da ESPN que cobre os Packers, ele disse no programa do Benjamin Albright com o Ryan Edwards, que é o Broncos Country Tonight, ele disse o seguinte: meu palpite, meu feeling é que ele, Rodgers, não joga nunca mais pelos Packers. Então, assim, pelo que os insiders falam, pelo que a gente tem lido, é bem difícil a situação de Green Bay Packers e Aaron Rodgers ser resolvida amigavelmente. A questão é, algum deles vai ceder? O Packers vai segurar, vai fazer ele sentar o ano todo, vai exigir que ele se aposente, vai fazer uma troca? Nós somos vistos como o ponto principal ali, o principal local que poderia receber o Aaron Rodgers. Vamos ver até onde essa história se desenrola. E também no mesmo dia, a gente anunciou a contratação do linebacker Peter Kalambayi, né? E dispensamos o defensive back Chris Cooper. O Kalambayi jogou 41 jogos, desde que foi uma escolha de 6ª rodada no draft de 2018. Ele contribui bastante nos special teams e esteve no treino dos OTAs dos Broncos pela manhã. E aí, começamos a 3ª semana dos OTAs, né? O Zach mais uma vez destacou a conexão química entre o Teddy Bridgewater e o Jerry Jeudy, né? Pela 2ª semana seguida, então a gente vai vendo que vai ter uma conexão, uma química bem legal entre eles. Falando um pouquinho sobre aqueles reports que os insiders dão, tivemos interceptações de Drew Lock, tivemos interceptação do Bridgewater, né? Então, coisas que acontecem nos treinos, né? A gente até brinca no grupo geral falando do Lock, mas isso é uma coisa que pode acontecer no treino, e até porque a gente está falando que jogam contra uma secundária muito boa, que é a nossa secundária, tem um All-Pro, que é o Justin Simmons lá, você tem outros jogadores muito bons também. Esperamos que isso não aconteça nos jogos, né, caso eles sejam jogadores que vão iniciar pelos Broncos. O Kyle Fuller esteve presente nos OTAs dos Broncos pela primeira vez. E aí, como tradição, né, o nosso head coach, Vic Fangio, ele atendeu a perguntas da mídia nesta segunda-feira. Eu vou trazer alguns principais pontos para vocês. O Fangio disse que não se envolve na questão do James, mover uma ação contra os Broncos, ele não fala sobre esse assunto, né? O Bowles está lidando com uma questão, com questões pessoais, mas o Fangio espera que ele esteja de volta semana que vem para o minicamp obrigatório. Sobre o Kyle Fuller, Fangio falou que ele deve ter uma curva de aprendizagem rápida em relação à defesa dos Broncos, devido à sua experiência, né, com o Fangio no passado. O Tim Patrick teve um hamstring bem leve, não treinou. O Fangio disse que ele provavelmente poderia ter treinado. O Fangio disse que é muito cedo para tirar conclusões após a jogada dos quarterbacks no dia de hoje, né, no caso, segunda-feira, quando foi perguntado se o Locke estava pressionado, já que o Locke foi muito mal no treino naquele dia. E o Fangio disse que cerca de 69 a 70 jogadores dos Broncos já tomaram ou disseram que vão tomar a vacina de Covid-19 na próxima semana. Após o Vic Fangio, foi a hora do Alexander Johnson falar com a mídia, e vou trazer alguns principais pontos. O Johnson disse que o seu objetivo é ser o inside linebacker número 1 da NFL. Ele disse que ele precisa ser mais disciplinado na defesa e que tanto o Bridgewater quanto o Locke estão indo muito bem nos treinos. O AJ falou que, obviamente, ele e o Josie Jewell serão os titulares e disse que tem tido uma boa rotação com o Justin Sternard durante a off-season. Assim falou, abre aspas, rotação é bom. Ele falou ainda que sempre foi um líder em esportes e disse que isso vem para ele naturalmente. Abre aspas, tentar deixar meu jogo falar por si próprio. Depois do Alexander Johnson, foi a vez do Dalton Reisner falar com a imprensa. Vou trazer também aqui os principais pontos. Ele disse que o ataque dos Broncos tem muito a fazer, seguindo adiante, em frente, mas iremos descobrir isso. Ele disse que há bastante química entre o quarterback e sua linha ofensiva, mas isso não atrapalha o fato de você ter quarterbacks diferentes, porque isso não é novo para a linha ofensiva dos Broncos.
Ele disse que o Cushenberry e o Miners estão fazendo um baita trabalho, disse que ele realmente viu o crescimento por parte do Cushenberry. Ele disse que o Bridgewater é uma grande adição para os Broncos e elogiou a sua liderança. Também elogiou o Drew Lock pelo trabalho que ele fez na off-season. E ele também disse que só quer que o time ganhe jogos. Se estivermos nos playoffs, é só o que importa para mim. Então, achei muito legal a entrevista do Fangio, né? Ele falou sobre vários assuntos. Não entrou na polêmica aí dos quarterbacks, é uma coisa que vai ser perguntado toda semana, ainda mais quando a gente vê dias, por exemplo, o Drew Lock não ir bem, ou que o Teddy Bridgewater não for bem. Gostei bastante das declarações do Alexander Johnson, confiança, sabe que precisa também melhorar. E o Dalton Reiser, eu gostei do que ele falou no final. Para mim não importa, o que eu quero é ganhar. Então, assim, eu quero estar nos playoffs. Então, assim, quem vai ser o quarterback, não me importa. Ambos estão fazendo um bom trabalho, mas eu quero é ganhar, eu quero ir para a pós-temporada. Então, isso é muito bacana, mentalidade vencedora. E aí, na terça-feira, nós começamos a terça-feira e tivemos mais algumas entrevistas. Dessa vez foi a vez de Lloyd Cushenberry, nosso center, e Josie Jewell falarem com a imprensa. O Cushenberry, ele falou que ele melhorou ao longo do ano passado. Abre aspas, ao longo do ano eu fiquei muito mais confiante, jogando mais rápido. Ele disse que continuará a dominar o playbook, porque assim ele pode ir lá e jogar e não pensar. Adicionou que dominar o playbook é ainda mais importante para a posição de center. Ele falou que os Broncos draftarem outro center era esperado, dado a forma que ele jogou no ano passado. Inclusive, ele destacou que a forma como ele jogou no ano passado, na opinião dele, foi inaceitável. Adicionou que ele e o Miners farão um ao outro serem melhores. O Cush falou que o Munchak sempre teve confiança nele no passado, mesmo quando ele estava tendo problemas, né, lidando ali com dificuldades. Disse que a confiança nele, que o Munchak teve, foi enorme para ele. Ele disse que ele e o Quinn Miners estão empurrando, né, pressionando um ao outro, né, quando foi perguntado se eles estavam em competição pela posição de center. E o Cushenberry disse que ele fica feliz, agradece pelos OTAs nesta off-season, especialmente não tendo tido OTAs na sua temporada de rookie. E ele complementa, isto é enorme para os calouros e jogadores jovens no time. Após o Cushenberry, foi a vez do Josie Jewell falar com a imprensa. Eu vou trazer aqui os principais trechos. O Jewell disse que os Broncos têm a chance de ser uma ótima defesa, mas que ele está levando isso dia a dia. O nosso jogo corrido será bem bom, pelo que parece. Adicionou que os corners não são nada menos do que espetaculares. O Jewell disse que o Sternar está fazendo um ótimo trabalho, mas adicionou que ele ainda está atrás na defesa, porque ele perdeu ano passado, mas ele está vindo rápido. O Jewell disse que a defesa dos Broncos está trabalhando em criar turnovers durante os OTAs. Abre aspas, definitivamente como um grupo de linebackers nós precisamos de mais takeaways nessa temporada, ou seja, a gente precisa gerar mais turnovers, mais situações em que os Broncos consigam tirar a bola do adversário, né, possibilitar mais turnovers, é isso que os linebackers têm que ajudar mais e mais o nosso time. O Jewell disse que se sente muito bem agora sobre ser o inside linebacker titular este ano, sente que é ele quem tem que perder a vaga, ou seja, é outro que tem que tomar a vaga dele. A vaga é dele. Então, é ele que tem que fazer alguma besteira para perder essa vaga. Mas ainda quer provar quem é ele como jogador. Gostei também das entrevistas do Cushenberry, da entrevista do Josie Jewell. Gostei muito da do Cushenberry. Achei um cara muito centrado, sabe que teve problemas, sabe que teve dificuldades, sabe que tem que melhorar. Entendeu o time ter draftado um center, ou seja, o meu jogo não teve desculpa, eu joguei mal, então eu tive problemas ao longo do ano, reforçou a confiança que o técnico, né, o Mike Munchak teve com ele, isso faz diferença, e eu acredito que ele pode vir muito forte, e até forte aqui, ó, mentalmente, porque isso melhora cada vez mais o jogo de um atleta profissional. Aí na quarta-feira, a gente começou a quarta-feira simplesmente com uma ilusão, né, a gente teve uma entrevista, né, que foi dada pelo Kareem Jackson ao programa Catching Fades, que é comandado pelo nosso ex-jogador Aqib Talib, Kansas, e onde ele disse que o Watson disse para ele dizer aos Broncos que ele quer estar em Denver, abre aspas, é onde eu quero estar em Denver. Kareem disse que o Watson disse isso a ele. E aí,
Uma casa de apostas, eu até coloquei aqui que foi muito engraçado, uma casa de apostas, a BetMGM, colocou um tweet bem engraçado, eu compartilhei aqui com vocês. Tá escrito assim: Watson e Rodgers passando um pelo outro fora das instalações dos Broncos, né? Porque nós temos rumores ligando já o Aaron Rodgers, e agora com essa declaração do Kareem Jackson no programa do Aqib Talib, que foi veiculada, né, surgiram rumores do Deshaun Watson. Eu não sei até que ponto a situação legal do Deshaun Watson está perto ou não de ser resolvida. Não sei se vai rolar um acordo, se vão retirar queixas, retirar os processos. Mas, assim, tanto ele quanto o Aaron Rodgers são monstruosos quarterbacks. Se eu tivesse que escolher claramente eu escolheria o Deshaun Watson pela idade, né? O pacote idade, ou seja, você tem quarterback para 10 anos. No Aaron Rodgers tem quarterback para 3, 4, no máximo 5 anos, né? Mas ambos seriam espetaculares no Denver Broncos, né? Então só resta a gente esperar e torcer para um dos dois chegar em Denver, né? Para a gente realmente voltar a ser um time vencedor, um time que vai para a pós-temporada e realmente incomoda na divisão, a ponto dos adversários olharem para a gente e falar: poxa vida, esse time pode dar trabalho, inclusive a gente ser visto pela NFL mesmo como um time de respeito, né? A gente tem mais jogos em horários nobres, né? Então, assim, é o que eu mais espero. Vamos esperar, torcer, e se tudo correr bem, teremos um quarterback bom quando começar a temporada. E aí, também na quarta-feira, né, nós tivemos uma notícia maravilhosa, né, onde o Denver Broncos anunciou que o Peyton Manning foi eleito para o Ring of Fame dos Broncos, sendo assim o 35º a conseguir tal honraria. O Twitter dos Broncos assim publicou: era só uma questão de tempo. Parabéns a Peyton Manning em ser eleito como 35º membro do Ring of Fame dos Broncos. O Zach Stevens, ele trouxe aqui um destaque do ano de 2021 do Peyton Manning, né? Ele foi eleito para o Hall da Fama da NFL e para o Ring of Fame do Denver Broncos. Nada mal, né? E destacou ainda o ano monstruoso que o Manning teve em 2013 com a camisa dos Broncos, onde ele teve a melhor temporada de um quarterback na história da NFL. 5.477 jardas passadas, recorde na NFL, 55 touchdowns, recorde na NFL, 79 QBR rating, né, o quarterback rating, melhor da NFL, 68,3% de completion e 115,1 passer rating. Então, simplesmente incrível e sensacional aquela temporada. Quem viu, reveja, se você encontra no YouTube. Quem não viu, procure vídeos dos nossos jogos naquela temporada e se delicie. O Peyton Manning jogou demais, um monstro. E aí a gente teve a declaração do Joe Ellis, né, o nosso presidente e CEO. Ele proferiu algumas palavras bem legais. Eu vou ler aqui, traduzir para vocês. Vem sem nenhuma surpresa que Peyton Manning foi de forma unânime eleito como 35º membro do Ring of Fame do Denver Broncos. As 4 temporadas dele em Denver foram marcadas por sucesso individual, recorde e liderança excepcional que ajudou os Broncos a ir a múltiplos Super Bowls e um dos mais vencedores períodos da história do time. Quando Peyton chegou em 2012, seu impacto e nível de qualidade foi sentido por todo o nosso time, a organização inteira e na comunidade. Vindo de uma lesão séria, com um novo time em uma nova cidade, para não somente ganhar o prêmio de MVP, mas para ter uma das maiores, melhores temporadas da história por qualquer jogador, foi uma façanha notável. Peyton definiu grandeza como um Bronco. Estamos extasiados que ele agora vai se juntar a outras lendas dos Broncos como nosso Ring of Fame. E aí tivemos a declaração de quem? Peyton Manning. E o que ele falou me deixou muito feliz. Ele falou o seguinte: estou incrivelmente honrado em ser nomeado para o Ring of Fame dos Broncos. Tendo estado em campo quando outros membros foram do Ring of Fame, quando os outros membros do Ring of Fame foram empossados, né, oficialmente nomeados, você pode dizer como especial essa fraternidade e como animados eles estão em se juntarem a tão distinto grupo. De Floyd Little a Carl Mecklenburg, a Steve Atwater, a muitos outros, eu sempre olhei para os nomes ao redor do estádio e sempre admirei os grandes jogadores que os Broncos tiveram ao longo dos anos. Eu estou muito honrado em agora me juntar a eles como Ring of Fame. Quando eu vim para Denver em 2012, foi exatamente como eu pensei que seria.
Uma franquia com uma tradição vencedora e incrível apoio dos torcedores numa ótima comunidade. Tiveram muitas incertezas vindo de uma lesão com o novo time. Uma vez que peguei minha confiança, tivemos uma tremenda, né, uma extraordinária caminhada e nunca olhamos para trás. Isto é um crédito aos muito ótimos companheiros de equipe e técnicos que eu tive durante meu tempo com os Broncos. A química com DT, né, Demaryius Thomas, Eric Decker, Wes Welker, Emmanuel Sanders e todos aqueles caras do ataque foi especial. Ganharam o Super Bowl em 2015, tivemos uma all-time defense, né, uma das melhores defesas de todos os tempos, e um grupo muito bacana com Von Miller, Aqib Talib, DeMarcus Ware e outros jogadores extraordinários. Acabou sendo uma ótima decisão vir para cá, não somente para jogar pelos Broncos, mas para ser parte desta comunidade especial. Denver é uma cidade de destino. Nossa família tem orgulho de chamar Denver nossa casa e viver nessa comunidade, mesmo após o futebol, né? Mesmo após encerrar a carreira no futebol americano. Eu sou muito agradecido e grato pelo meu tempo com os Broncos. É uma honra tremenda ser nomeado para o Ring of Fame do Denver Broncos. Então, cara, eu fiquei muito feliz lendo essa entrevista. O que o Peyton Manning falou, o que o Joe Ellis falou, mas o que o Peyton Manning falou da questão da cultura vencedora, dele, quando ele veio para cá, foi exatamente como ele imaginou, a torcida, dele, mesmo após encerrar a carreira, ele ter ficado morando em Denver, daquela conexão que ele permaneceu com a cidade de Denver. Então, isso aqui é maravilhoso. Deixa a gente ainda, como torcedor do Broncos, ainda mais contente. E aí a gente teve também entrevistas, né, continuação de entrevistas. Quem falou com a imprensa foi Brandon McManus e Von Miller. Né? O Brandon McManus, ele começou, dizendo que o trabalho dele, quando foi questionado sobre orientar os companheiros sobre se vacinar, ele falou que o trabalho dele é educar seus companheiros de time sobre os benefícios em ser vacinado. Mais jogadores tomaram vacina do que não tomaram. O McManus disse que o Von Miller é um grande ativo para os Broncos dentro e fora do campo no vestiário. Ele é como se fosse uma cola no time, né? Ele que dá liga naquele time. O McManus disse que é bom ter Tom McMahon de volta e ter o mesmo esquema de special teams para mais um ano. Ele disse que isso será grande, será ótimo para os jogadores jovens. O McManus disse que ele e o Fangio se falaram durante a off-season sobre como fazer funcionar o programa de off-season e que descobriram isso com sucesso. Eu só discordo do McManus quando ele fala do Tom McMahon, né? O Macarrão tá na hora de pegar as coisas dele e ir para bem longe de Denver, porque ele é um fanfarrão, um péssimo técnico, né? Aí depois do McManus, foi a vez do nosso grande MVP do Super Bowl 50, Von Miller, falar com a imprensa. O Von disse que os OTAs estão indo muito bem. Ele, abre aspas, já se passou um ano desde que eu pratiquei futebol ou fiz treinos. É bom para mim, remover, tirar as teias de aranha, quer dizer assim, meio que desenferrujar, né? Então, assim, ele ficou muito contente. O Von disse que quando o Peyton Manning esteve em Denver, ele fez todos os melhores, incluindo os zeladores e os chefes. Ele disse que Manning era um companheiro de equipe mágico, jogador e irmão. O Von Miller vai organizar um seminário, né, de pass rush em Las Vegas, e vai pagar a hospedagem de todos. E ele disse que nunca mais existirá outro Peyton Manning. O Von ainda disse que foi perguntado sobre no futuro dele estar no Ring of Fame. Ele assim respondeu: eu penso sobre o Ring of Fame, mas ainda estou preso aqui no presente. Adicionou que ele quer alcançar essa grandeza, mas ainda tem negócios não finalizados, né, coisas para fazer. Disse que não quer que seu tempo com o Manning seja o melhor momento da sua carreira. O Von também falou sobre sua conexão com jogadores que não foram draftados. Eu sempre tive uma conexão especial com caras não draftados. Ele diz que esses caras fazem ele ser um jogador melhor e sempre continuar trabalhando. Ele é bem próximo, né, do Malik Reed, e ele assim falou sobre o Malik Reed: este é meu garoto, né, este é meu cara. Disse que a relação dele com o Malik Reed é como a relação que ele tinha com o Shaquille Barrett. Então, assim, gostei muito das declarações, gostei muito da declaração do Von Miller, principalmente, né, acho sempre muito centrado, né, falando o que tem que ser dito, né, e essa conexão que ele tem, né, com os jogadores, a questão dos jogadores não draftados. O Matt também já tinha elogiado o Noah Fant, dizendo que é o jogador que ele mais gosta no time do Denver Broncos, né, a importância que você vê que todo mundo fala que ele tem dentro de campo e fora de campo, no vestiário, para esse time. Então, o Von Miller é monstruoso. E a admiração que ele tem pelo Peyton Manning, dizendo que nunca mais vai ter um Peyton Manning, e que ele fazia todo mundo melhor, inclusive o zelador e os chefes de cozinha, né? Acho que até o pipoqueiro ficava melhor. O Peyton Manning tinha essa aura, né? Essa magia de fazer as pessoas ao redor dele todos serem melhores no que eles fazem. Então, achei bem legal.
E aí no dia seguinte, a gente teve, na quinta-feira, a entrevista do Diontae Spencer, né, o nosso wide receiver e retornador. Trago aqui os principais pontos. O Spencer assim falou sobre os jogadores do ataque. Eu sinto que nós temos tantas armas diferentes no ataque. Ele falou que o Special Team será uma grande parte do sucesso desse time e que o Teddy Bridgewater é um cara bom. Adicionou que o Teddy o tem ajudado a aprender coisas diferentes sobre ser um wide receiver. O Spencer disse que o coach Azani, né, o técnico de wide receivers, realmente ajudou a desacelerar o jogo para ele. Adicionou que o coach Z realmente ajudou no lado mental do jogo. E aí o Zach Stevens adicionou que o coach Azani é altamente bem visto na NFL. Então, muito legal a entrevista do Diontae Spencer também, ele exaltando o coach Azani, ele é um cara que é muito bem respeitado na NFL, tem muito bem visto, eu inclusive acho que em breve ele vai receber alguma oferta de ser coordenador ofensivo de algum time, porque ele é muito bom, né? E aí também destacou o Teddy Bridgewater, né? O Teddy Bridgewater tem sido bastante elogiado pelos jogadores, né? A maturidade, o cara já com uma mente muito mais forte, né? Um cara que ajuda os outros, né? E ele falando que o Teddy Bridgewater ajudou ele a entender outros aspectos do jogo de wide receiver. Então, vamos torcer para o Diontae Spencer ter um bom ano, principalmente com bons retornos, né? Que eu acho que é onde ele é mais utilizado. E vamos torcer para termos boas notícias em breve em relação à posição de quarterback, seja com o Aaron Rodgers ou o Deshaun Watson, ou né, que o melhor quarterback se desenvolva ao longo dos treinos e a gente tem aquele que seja efetivamente melhor ou menos pior para começar a temporada por nós. No dia de hoje a gente não teve nada muito relevante, então basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não seguir a gente nas redes sociais, siga a gente no Twitter, Facebook, Instagram e, se possível, torne-se um apoiador. Isso ajuda bastante a gente, né? Eu também peço a vocês, quem não viu ainda, assista o Marra Brasil Talk dessa semana, que falamos com o Edu Zolim, foi muito legal, um papo muito bacana. Prestigie nossos vídeos, a série Se Conhecendo, deixem o seu like, isso ajuda muito a gente, o canal ficar em cada vez mais evidência. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos aí um bom final de semana, um grande abraço e até semana que vem. E Go Broncos!